Ok, pessoal, vamos agora aí analisar o comportamento óptico de uma lente. Primeira coisa importante que você deve entender é o seguinte: todas as lentes podem ter um comportamento do tipo convergente, todas as lentes podem ter um comportamento do tipo divergente, tá? Por exemplo, aquelas 3 lentes de borda fina que nós estudamos, elas podem ter um comportamento do tipo convergente, elas também podem ter um comportamento do tipo divergente. Aquelas 3 lentes de borda grossa que nós estudamos, elas podem ter um comportamento convergente, mas elas também podem ter um comportamento também do tipo divergente. Aí você está se perguntando, peraí, Rodrigo, como é que é essa história de convergente, como é que é essa história de divergente? Se você fizer os raios solares, né, que são aqueles raios que chegam aqui à Terra praticamente paralelos, isso eu já falei para vocês, os raios solares eles chegam à Terra praticamente paralelos, isso é muito importante, tá, você lembrar. Se você fizer os raios solares atravessarem uma determinada lente, e se esses raios, por exemplo, sofrerem uma convergência para um determinado ponto, essa lente ela é dita lente convergente, tá? Então, a lente convergente era aquela lente que você, por exemplo, utilizava para queimar formiguinha, né? Utilizando uma lupa, quando você pegava uma lupa e queimava um determinado objeto, tal, com aquela lente ela estava funcionando como uma lente do tipo convergente, tá certo? Então, no caso, a lente convergente é aquela lente que quando os raios paralelos atravessam a lente, eles convergem, eles concentram, né, num determinado ponto, tá certo? E nós temos também as chamadas lentes divergentes. A lente divergente é aquela quando os raios solares, né, aqueles raios paralelos atravessam a lente, aqueles raios eles vão espalhar, eles vão divergir, tá? Então, convergente, a gente tem uma convergente, a gente tem uma concentração, uma convergência. E a divergente a gente tem um espalhamento, né? A gente tem um espalhamento aí dos raios de luz, tá certo? Um detalhe importante é você estar se perguntando, poxa, mas como é que pode? A mesma lente ela pode ser convergente e ela pode ser também divergente. Isso não faz muito sentido não. Parece não fazer muito sentido, mas na realidade, pessoal, tem um detalhe importante que está por trás disso aí tudo, né? Que é o meio material onde a lente se encontra, tá? Então, dependendo do meio material onde a lente estiver, essa lente ela pode ter um comportamento convergente, essa lente ela pode ter um comportamento divergente. Então, tudo vai depender do meio material onde a lente se encontra, tá certo? Por exemplo, a gente fala o seguinte: se o índice de refração do material da lente for maior que o índice de refração do meio, né? Se você, por exemplo, pegar uma lente aí, vamos analisar o material da lente, a lente ela pode ser feita aí de acrílico, a questão vai te dar o índice de refração, pode ser feito de vidro, a questão vai te dar o índice de refração, de plástico, a questão vai te dar o índice de refração. Você compara com o índice de refração do meio onde a lente se encontra. Se for ar, você compara com ar. Se for água, você compara com a água. Se for um outro líquido, você vai comparar. Então você compara o índice de refração, né? O índice de refração do material da lente com o índice de refração do meio onde a lente se encontra, né? Se o índice de refração do material da lente for maior que o índice de refração do meio, a gente fala que a lente de borda fina ela vai ter um caráter do tipo convergente. Ou seja, vou desenhar aqui para vocês a disposição dos raios de luz numa lente do tipo convergente. Esses raios de luz eles vão sofrer aqui uma convergência para um determinado ponto, que lá na frente nós vamos ver que esse ponto é chamado foco, né, da lente. Então daqui, ó, a lente de borda fina nesse caso, ela tem um comportamento do tipo convergente, ó. Ela funciona como uma lente do tipo convergente, ok? Super tranquilo, né? Super fácil. Se você pegar, por exemplo, uma lente aqui, ó, de borda grossa, tá? Uma lente de borda grossa, pode ser qualquer um daqueles tipos de lente de borda grossa. Aqui também poderia ser qualquer um daqueles tipos de borda fina. Eu coloquei a plano convexa aqui só para poder exemplificar. Aqui eu coloquei a plano côncavo aqui só para poder exemplificar. Mas você poderia pegar qualquer tipo de lente de borda grossa, né? A gente fala que se o índice de refração do material da lente for maior que o índice de refração do meio, a lente de borda grossa ela vai ter um caráter do tipo divergente, né? Inverte. A de borda fina é convergente, a de borda grossa ela vai ter um caráter do tipo divergente. Ou seja, a de borda grossa ela vai espalhar a luz, ela vai fazer isso daqui, ó, com os raios de luz. Vai fazer com que esses raios de luz sofram, né, uma divergência, um espalhamento, tá? Então a de borda grossa aqui ela vai ser do tipo divergente, ó, divergente. Bacana, super fácil, então super tranquilo isso daí, né? Vamos aqui agora, se a gente fizer o contrário, se eu pegar uma lente e mergulhar essa lente agora no meio, onde o índice de refração do meio é maior que o índice de refração da lente. Por exemplo, se eu pegar uma lente de acrílico e mergulhar num determinado líquido, onde o índice de refração desse líquido é maior que o índice de refração do acrílico, o que vai acontecer? A gente vai ter uma inversão. Se antes, quando o N da lente era maior que o N do meio, a de borda fina ela era convergente,
Agora, quando o N da lente for menor que o N do meio, a de borda fina agora vai inverter o caráter dela. Antes ela era convergente, agora ela vai passar a ser do tipo divergente, ela vai espalhar a luz. Então essa lente de borda fina agora, a mesma lente de borda fina de antes, que antes tinha um caráter do tipo convergente, agora ela passa a ter um caráter do tipo divergente. Ela passa a espalhar a luz, ela passa a ter um caráter que a gente vai chamá-lo de divergente. A gente fala que essa lente agora é divergente, ela espalha a luz, tá ok? E se a gente pegar agora uma lente de borda grossa, repare que nessa segunda situação eu estou considerando que o índice de refração do meio, o material onde essa lente se encontra, é maior que o índice de refração aí do material da lente. Se isso acontecer, a gente fala que a lente de borda grossa, nesse caso, vai inverter. Antes, quando o índice de refração da lente era maior que o índice de refração do meio, a de borda grossa ela era divergente. Agora, quando o índice de refração do meio for maior que o índice de refração da lente, a de borda grossa ela passa a ter um caráter do tipo convergente, né? Ou seja, nós vamos ter uma inversão em relação à situação aqui acima, né? Que nós acabamos de ver, tá bom? Então ela passa a ter um caráter do tipo convergente, ó. Convergente, tá ok? Tranquilo. Então reparem bem uma coisa. Reparem que o comportamento óptico de uma lente, o fato dela ser convergente ou divergente, tá? Pode acontecer com qualquer lente. Uma mesma lente, ela pode ser ora numa situação convergente, ora em outra situação divergente, tá? Isso é uma coisa que tem que estar muito claro para vocês. Então toda lente pode ser convergente, toda lente pode ser divergente. Tudo depende de quem? Tudo depende do meio material onde a lente se encontra, tá? Tudo depende do meio material onde a lente está. Um detalhe importante, dessas duas situações, qual é a mais comum para a gente no nosso dia a dia? Tá? A situação que é mais comum para a gente no nosso dia a dia é essa situação aqui de cima, ó, tá? Por exemplo, quando a gente pega um data show, né? Aquele data show tem uma lente. Quando a gente pega uma câmera fotográfica, aquela câmera fotográfica tem uma lente. Os óculos que as pessoas usam aí no dia a dia, a pessoa que tem miopia, hipermetropia, aquelas lentes desses óculos são lentes desse tipo aqui. Isso aí a gente vai ver lá na parte depois, né, de óptica da visão. Isso eu vou explicar melhor para vocês. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção de vocês, que essa primeira situação é a situação mais comum no nosso dia a dia. O índice de refração do material da lente ser maior que o índice de refração do meio. Por quê? Porque o índice de refração do meio, na maioria dos casos, né, no nosso dia a dia, é o ar, né? Por exemplo, a pessoa, quando está usando os óculos aí no dia a dia, ela está imersa onde? Ela está imersa no ar. Geralmente é assim, né? É claro que a pessoa pode mergulhar aí tal, em água e tal, ou então outro líquido. Isso pode acontecer, mas não é tão comum. Então, na maioria dos casos para a gente, né? A gente fala que o índice de refração da lente é maior que o índice de refração do meio, tá certo? É maior que o índice de refração do meio. Então a gente pode tirar uma conclusão. Como o índice de refração do meio, na maior parte das situações, é ar, né? Então, e todo mundo, nós já vimos, todo mundo ganha do ar, né? O ar, ele apanha para todo mundo, o ar e o vácuo, eles têm um índice de refração próximos um do outro. A gente fala então que todo mundo vai ganhar então do ar, vai ganhar do vácuo, né? Então, se a lente for feita de acrílico, se a lente for feita de vidro, se a lente for feita de plástico, com certeza o N da lente é maior que o N do meio, né? Aqui considerando o meio ar, considerando a situação mais comum no nosso dia a dia. E nesse caso a gente pode falar que as lentes de borda fina, né, pelo que a gente acabou de ver, elas vão ter um caráter do tipo convergente. E as lentes de borda grossa, elas vão ter um caráter do tipo divergente. Eu não estou querendo dizer para vocês o seguinte, as lentes de borda fina são sempre convergentes. Não, elas podem ser divergentes, mas tudo depende do meio onde as lentes estão inseridas. O que eu estou querendo dizer para vocês é que na maioria dos casos, né, no nosso dia a dia, a situação que ocorre é essa primeira situação. Porque o N da lente é maior que o N do meio, porque geralmente o meio que a gente considera é ar, tá? Então as lentes de borda fina, nesse caso, se o meio for ar, as lentes de borda fina, elas vão ser convergentes. E as lentes de borda grossa, elas vão ser divergentes, considerando que o meio externo é ar, tá bom? Isso é um detalhe importante. Aí você pergunta assim para mim, poxa Rodrigo, você não tem nenhuma dica aqui para a gente poder pegar essa ideia? É porque pode ser que lá na hora da minha prova eu confunda um pouco e tal, e talvez eu não consiga, né, desenrolar lá na hora. E aí, você não tem nenhuma dica daquelas suas dicas loucas e tal, que tem salvado a minha pele aí de vez em quando? Rapaz, eu tenho uma dica aqui, não é a melhor dica do mundo, mas uma dica irada, cara. Eu gosto dessa dica, vai. É uma dica bem razoável, tá bom? Aqui a dica seguinte, você vai construir a chamada tabela irada, né? A tabela irada é bem simples, você vai comparar o índice de refração da lente com o índice de refração do meio. Que nem nós fizemos aqui, ó. A gente compara o índice de refração da lente com o índice de refração do meio. A minha dica
ela vai servir para lente de borda fina. Aí você acrescenta aqui na tabela, ó, N da lente, N do meio. Um detalhe importante tem que ser nessa sequência, N da lente, N do meio. Aí você coloca assim, ó, borda fina, borda grossa. A minha dica serve para lente de borda fina, tá? Como é que é a minha dica? Você vai representar a desigualdade. Por exemplo, N da lente maior que o N do meio, N da lente menor que o N do meio, você vai fazer a representação da desigualdade. Por exemplo, digamos que você pega uma situação desse tipo aqui, ó. N da lente maior que o N do meio, na primeira situação, tá? Se você pegar uma lente onde o índice de refração da lente é maior que o índice de refração do meio. A minha dica, como eu falei para vocês, ela serve para lente de borda fina. O que é que você vai fazer? Você vai pegar essa desigualdade aqui, ó, né? Na situação que você estiver analisando, e você vai colocar uma setinha, você vai colocar uma flechinha, duas flechinhas na desigualdade. E você vai ver a disposição, né, daquelas flechinhas. Como assim? Observe aqui, ó. Tá aqui, ó, a desigualdade. Vou colocar duas flechinhas. Tá aqui, ó. Estão aqui as flechinhas. Tá aqui a primeira. Está aqui a segunda flechinha. Não é verdade? Tá aí, ó, tranquilo. Eu queria que você me dissesse o seguinte. Pensa aí comigo, ó. Fala aí, ó. Essas flechinhas, esses raios aqui, ó, nessas flechinhas, a disposição desses raios, eles estão convergindo ou eles estão divergindo? Repare que esses dois raios, ó, eles estão convergindo para um ponto, né? Se os raios estão convergindo para um ponto, como eu falei para vocês, a minha dica ela serve para lente de borda fina. Então é só você colocar, ó, os raios, já que eles estão convergindo, né, a disposição deles, ó, é convergente, eles estão convergindo para um ponto. A gente fala que a lente de borda fina ela vai ser do tipo convergente, na maior tranquilidade. E para a lente de borda grossa, é só você inverter. Se você sai para a lente de borda fina, para a lente de borda grossa é só você fazer a inversão. A gente fala que a lente de borda grossa, então, ela é do tipo divergente, ó. Divergente, na maior tranquilidade, bem fácil. Aí você fala assim, mas espera aí, e se eu pegasse uma outra situação? Se eu pegasse uma situação onde o índice de refração da lente, o N da lente é menor que o N do meio? Pronto, se fosse uma situação desse tipo, ó, você ia fazer o mesmo esquema. Você ia colocar duas setinhas, duas flechinhas ali na desigualdade e analisar a disposição daqueles raios. Olha só, vou colocar aqui então duas setinhas, duas flechinhas na desigualdade. Perceba que nesse caso aqui, ó, a desigualdade, a disposição desses raios da desigualdade, ó, eles estão sofrendo uma convergência ou uma divergência. Esses raios aqui nesse caso, eles estão sofrendo uma divergência, um espalhamento, né? Eles estão espalhando, né? Eles estão espalhando. E se eles estão espalhando, se eles estão aqui de maneira divergente, como eu já tinha dito para vocês, a minha dica ela serve sempre para lente de borda fina. Então a gente pode falar que a lente de borda fina nesse caso ela é do tipo divergente. Por quê? Porque esses raios estão divergindo, né? Então serve para lente de borda fina, então ela é do tipo divergente, na maior tranquilidade. E a lente de borda grossa nesse caso, né, é só você inverter. Se a de borda fina é divergente, a de borda grossa ela vai ser então do tipo convergente. É só você fazer aí a inversão e você consegue sintetizar nessa tabela aqui que eu chamo de tabela irada, que é uma tabela importantíssima, uma tabela que você tem que saber reproduzir, né? Com essa dica aqui fica muito fácil para você, tá? Se você souber reproduzir a tabela, você já coloca no bolso na maior tranquilidade isso aqui tudo que eu falei para vocês, tá certo? Então uma coisa importante que eu quero voltar a chamar a atenção de vocês. Todas as lentes, elas podem ser o quê? Elas podem ser convergente, elas podem ser divergente. O que é que influi? O que é que diz, né, se a lente é convergente ou se ela é divergente? O meio material onde a lente se encontra. Basta você saber isso daí. Aí você faz a comparação do índice de refração da lente com o índice de refração do meio. Aí você sabe aí responder se a lente é do tipo convergente ou então se a lente é do tipo divergente, tá certo? Tranquilo isso daí, né, pessoal? Dando continuidade aqui, uma coisa que eu tenho certeza que você deve estar fazendo, eu espero que você esteja fazendo isso para você poder aprender aí bacana essa física aí que eu estou ensinando para vocês, essa parte de óptica e tal, e todas as partes, né, que a gente está estudando. Faça sempre um resumo, né? Faça uma cópia aqui do meu esquema, depois fique lendo, preencha e tal, coloque as observações ali naquele resumo que você copiou e tal, tá certo? Isso é muito importante para você. E uma coisa que eu tenho certeza que você deve ter notado, você que já vem aí acompanhando, que você que já vem fazendo os resumos, né? Uma coisa que você deve ter notado na aula passada, o quanto é chato, o quanto é sacal, o quanto é difícil fazer o desenho dessas lentes aqui, ó. Essa lente, quando eu fui desenhar no quadro, eu passei quase meia hora só nela, tá?
Foi exagero, né? Não foi isso tudo não, mas eu demorei bastante, entendeu? O que você faz fica horrível, você tem que ficar apagando e tal. E geralmente não fica bacana o desenho, tá? É uma coisa que você perde muito tempo para fazer uma lente ali com um formato razoável. Ou seja, desenhar essas lentes é um verdadeiro saco, cara. Essa é a realidade. É muito chato, é um porre, cara. É muito ruim mesmo. Então, assim, o que a gente vai fazer aqui para a gente poder fazer uma representação de uma maneira mais simples, de uma maneira mais tranquila? A representação que a gente vai usar vai ser essa representação aqui que eu vou colocar para vocês, a representação de uma lente delgada. Primeiramente, lente delgada. Como é que é essa história de lente delgada? Lente delgada é uma lente fina, tá? É uma lente estreita. Eu não estou dizendo que a borda é fina, não é isso. Entenda bem, lente delgada é uma lente assim, ó, fina, é uma lente estreita, tá? Ela pode ter borda fina, ela pode ter borda grossa, não importa, tá? A lente delgada que eu estou querendo dizer para vocês é que ela é fina, ela é bem estreitinha. Ou seja, um vértice de uma face praticamente coincide com o vértice da outra face, tá? Há praticamente essa coincidência, ou seja, ela é bem estreita, né? Ela é bem fina, tá? O nome delgada, tá certo? Essa aí vai ser a ideia pra gente. E eu vou representar essas lentes delgadas, vou considerar todas essas lentes que eu falei para vocês, todas aquelas 3 lentes de borda fina, todas aquelas 3 lentes de borda grossa como sendo lentes do tipo delgado. E quando a gente quiser representar uma lente delgada, a gente vai fazer a seguinte representação. Lente convergente para a gente. A partir de agora, lente convergente para a gente vai fazer a seguinte representação. A gente vai colocar uma reta com 2 setinhas para fora. Isso daqui para a gente, a partir de agora, é uma lente do tipo convergente. Lente do tipo divergente para a gente vai ser, até rimou, né? Vai ser assim, ó, você vai colocar uma reta com 2 setinhas para dentro. Isso aqui, a partir de agora, para a gente vai ser uma lente aí do tipo divergente. Então, convergente, setinhas para fora, divergente, setinhas para dentro, tá? Alguns detalhes que eu já queria aproveitar aqui para chamar a atenção de vocês. Essa lente aqui, ela tem a borda fina? Ela tem a borda grossa? Galera, não dá para você saber apenas com esse desenho aqui, ó. Não dá, tá certo? Eu tô falando isso aqui para vocês, estou tocando nessa tecla aí, porque isso daí foi uma coisa quando eu estava aprendendo essa matéria, lá no comecinho, né? Tava lá aprendendo, ouvindo, tava lá na sala de aula, tinha da aula e tal. E o professor estava explicando isso daí, eu fiz uma verdadeira salada, eu não entendi isso daí de maneira bacana. Então por isso que eu tô querendo chamar a atenção de vocês. Eu pensava assim, ó, tá errado, viu? Cuidado. Eu pensava assim, que essa lente aqui, ela tinha a borda fina, ó. Aqui, ó, a borda é fina. Não é, pessoal. Isso aqui é apenas a representação. Isso aqui é apenas um esquema, apenas uma figura, apenas um desenho, tá? Então, essa lente aqui, ela tem a borda fina? Não sei. Ela é convergente? Sim, ela é convergente. Ela tem a borda fina? Não sei. Ela tem a borda grossa? Não sei. Pode ter borda fina? Pode. Pode ter borda grossa? Pode. Essa lente aqui, eu pensava errado, eu pensava assim, legal, isso aqui é a borda da lente, ó. Então essa lente tem borda grossa, tá errado, tá? Não dá para você saber, apenas olhando para essa figura, se essa lente tem a borda fina ou se ela tem a borda grossa. Ela pode ter a borda fina? Pode. Ela pode ter a borda grossa? Pode. Então o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, isso daqui, ó, não é a borda da lente, tá? Isso aí não é a borda da lente. Aquilo ali é apenas um desenho, é apenas um esquema, é apenas uma figura ali para você poder entender. Então assim, se eu pegasse, por exemplo, aqui, ó, essa lente de borda fina, ela é convergente, não é? Sim, eu posso representá-la desse jeito aqui, ó, tá aqui. Essa lente aqui, ó, de borda grossa, ela é convergente, não é? Sim. Eu posso representar desse jeito aqui também. A mesma lente, outra lente eu posso representar desse jeito. Independente da borda ser fina ou borda grossa, não importa. Se ela for convergente, a representação é desse jeito, tá? Essa lente aqui, por exemplo, ó, borda fina, ela é divergente. Se eu quiser representá-la de maneira simples, eu vou representar desse jeito aqui, ó, tá? Essa lente aqui, ó, ela é de borda grossa, ela é divergente. Se eu quiser fazer a representação, eu faço desse jeito. Ou seja, isso daqui não tem nada a ver com a borda da lente. Muito cuidado com isso daí, tá, pessoal? Muito cuidado, que é comum o cara pegar e associar aquela representação às bordas. E não tem nada a ver. Cuidado, é só um desenho, é só uma figura, é só uma representação. Outra coisa importante, a partir de agora você tem que estar bem afiado. Você vai ter que associar sempre essa figura aqui a uma lente convergente, essa figura aqui a uma lente divergente. Por exemplo, pense aí numa bola. Aí você está aí na sua casa, plim, aparece lá a imagenzinha da bola. Pense aí num sorvete, plim, aparece lá um sorvete. Pense no elefante, plim, aparece um elefante na sua cabeça, né? É, bacana. Quando eu chegar para você e falar assim agora, ó,
pense aí numa lente convergente, numa representação para lente convergente. Se aparecer uma interrogação, tá? Cuidado, você tem que tirar essa interrogação da sua cabeça e colocar essa imagem aqui, ó. A partir de agora, toda vida que você pegar qualquer questão aí no seu livro, na sua prova, na sua sala de aula, não importa onde for, essa retinha aqui com duas setinhas para fora, isso aqui pra gente, a partir de agora, é lente convergente. Lente divergente, tem que vir na sua cabeça essa imagem aqui, ó, tá? Uma retinha com duas setinhas para dentro. A partir de agora, isso aí é importantíssimo. Porque se você não tiver essas figuras aqui em mente, quando você pegar uma questão, se ele não disser mais da figura, você não vai saber de que tipo de lente se trata. Então você tem que colocar essas imagens aí já na sua cabeça e associar o nome convergente e divergente, tá? Numa boa. Uma coisa que você também já deve ter notado aqui, pela figura, que hoje eu estou uma tagarela, não paro de falar, né? Uma coisa que você deve ter notado é o seguinte, ó. Que toda lente, né? Perceba que a lente aqui, por exemplo, convergente, está aqui a representação dela e tal. Perceba que ela tem um eixo, ó. Toda lente ela possui um eixo, né? Que vai tocar essa lente. Esse eixo aqui é o chamado eixo principal da lente, né? Esse eixo preto aqui que eu coloquei para vocês na horizontal, é o eixo principal. E perceba que esse eixo principal, ele toca a lente neste ponto aqui, ó. Este ponto, onde esse eixo principal toca a lente, eu estou representando pela letra O. Esse eixo principal toca essa lente divergente e nesse ponto, onde ele toca essa lente divergente, eu também estou representando pela letra O. Essa letra O é o que nós vamos chamar de centro óptico da lente, tá? Então essa letra O para a gente é o chamado centro óptico, tá? Centro óptico da lente. Aí na maior tranquilidade do mundo, ó, super fácil, tá bom? Centro óptico da lente. Percebam que a lente, diferentemente aí dos espelhos esféricos, tá? A lente ela possui dois focos. Ela possui um foco aqui, ó, do lado esquerdo, ela possui um foco aqui do lado direito. Esse foco eu estou representando pela letra F, esse outro foco eu estou representando pela letra F', tá? Na lente divergente é do mesmo jeito. A lente divergente também possui dois focos, esse F e esse foco F', tá? Então F e F' aí na figura são os chamados focos da lente. Bota assim, F e F', os focos da lente. Os focos da lente. Então toda lente, pessoal, toda lente vai possuir dois focos. Lá nos espelhos esféricos não era assim. Um espelho esférico côncavo, por exemplo, tinha só um foco. Um espelho esférico convexo, por exemplo, tinha só um foco. Na lente, quando ela é convergente, tem dois focos. A lente, quando ela é divergente, tem dois focos. Então, lente é uma coisa, né? A lente ela refrata a luz, espelho é outra coisa diferente. O espelho ele reflete a luz, tá certo? Então, a lente ela tem dois focos, tá? Um detalhe importante. A distância de um foco até a lente, eu vou representar por Fzinho, é igual à distância do outro foco até a lente. Sempre, tá, pessoal? Sempre. A distância de um foco até a lente é igual à distância do outro foco até a lente. Sempre que a gente estiver trabalhando com uma lente delgada, a gente pode afirmar isso na maior tranquilidade, tá? Para a lente divergente, do mesmo jeito, essa distância do foco até a lente, a gente vai representar por Fzinho, e a distância do outro foco até a lente, também a gente vai representar por Fzinho. É o que a gente vai chamar esse Fzinho de distância focal, tá? A representação é igual àquela representação que nós fizemos lá na parte dos espelhos esféricos, tá? Então, Fzão é o foco, a distância do foco até a lente é a chamada distância focal e a gente representa pelo Fzinho, né? O F minúsculo aqui que eu coloquei para vocês. Então, o que é o Fzinho para a gente? É a chamada distância focal. Tá aqui, ó, distância focal. Vou colocar aqui, ó, da lente, tá? E sempre um detalhe importantíssimo, sempre a distância focal de um lado é igual à distância focal do outro lado. Se aqui vale 5, do outro lado vale 5. Se aqui vale 10, do outro lado vale 10. Se aqui vale 20, do outro lado vale 20. Sempre. Distância focal de um lado é igual à distância focal do outro lado, tá certo? Aí você está se perguntando, sim, Rodrigo, e esse A aí que apareceu? Esse A é o que a gente chama de antiprincipal, né? A e o A' são os antiprincipais. Vou anotar aqui para vocês, daqui a pouco eu explico. Os antiprincipais. Antiprincipais da lente. Da lente, ó. Antiprincipais da lente. Aí você fala assim, o que é esse antiprincipal? Bem, pessoal, esse antiprincipal nada mais é do que um ponto particular. Ele é um ponto que está a uma distância, o dobro da distância focal. Por exemplo, está aqui a lente, né?
nós temos um ponto que está ao dobro da distância focal. Esse ponto que está ao dobro da distância focal é o chamado antiprincipal, né? É um ponto particular. Nada mais é do que um ponto particular. Ponto que está ao dobro da distância focal. Do outro lado, mesma coisa. Ó. A gente tem um outro antiprincipal que eu representei por a linha. É um ponto que está ao dobro da distância focal. Aí na maior tranquilidade. Aqui, ó, na lente divergente, mesmo esquema. Distância focal vale F. Fzinho. O antiprincipal ele fica a uma distância 2Fzinho. O outro antiprincipal também. Ele vai ficar a uma distância 2Fzinho, tá? 2Fzinho aí na maior tranquilidade. Então lembrando, o que é o antiprincipal? Ele é um ponto, certo? Ele é um ponto particular, né? É um ponto que está a uma distância, o dobro da distância focal em relação à lente, tá? Independente dela ser convergente ou divergente, não importa. Então uma coisa que eu queria que vocês observassem é o seguinte, independente da lente ser convergente ou divergente, toda lente vai possuir o quê? Vai possuir um eixo principal, bacana, fácil. Toda lente vai possuir, tá aqui o eixo principal, ó, né? Toda lente vai possuir aqui, ó, o que a gente vai chamar de centro óptico, tá aqui é o nosso O, né? Onde o eixo principal toca a lente. Toda lente vai possuir dois focos, um foco do lado esquerdo e um foco do lado direito, e toda lente vai possuir dois antiprincipais, o antiprincipal do lado esquerdo, o antiprincipal do lado direito, tá? Independente dela ser convergente ou divergente, tá bom? Vou só desenhar aqui para vocês a disposição de um raio de luz. Se eu fizesse um raio solar, né? Se você alinhasse esse eixo principal com os raios solares, eu vou desenhar apenas um raio de luz solar. Se você alinhasse, né? Esse raio solar aqui, ó, que é um raio que vem em paralelo, você alinhasse, deixasse esse raio paralelo ao eixo aqui da lente, né? O eixo principal, você ia notar que esse raio de luz, já que a lente é do tipo convergente, esse raio de luz ele ia convergir aqui, ó, para o foco. Isso aí a gente vai ver daqui a pouquinho na nossa próxima aula, tá? Então o feixe de luz aqui, ó, paralelo ao eixo, ele converge aqui para o foco, tá? O nome convergente. Lembrando que convergente a gente vai ter uma concentração. Os raios paralelos eles vão concentrar, eles vão convergir, né? É por isso que nas novelas, né? Eu vou falar uma besteira aqui, mas tudo bem, ó. É por isso que nas novelas, às vezes começa lá a novela, aí o cara comete um assassinato. Aí tem um detetive lá, né? Ele tá tentando achar quem é o cara que foi que cometeu o assassinato e tal. Aí chega um determinado dia que o assistente dele chega e pergunta para ele: "E aí, doutor, quem você acha que é o matador? Quem você acha que é o assassino?" Aí o cara pega e fala assim, ó: "Todas as evidências convergem para o fulano de tal", né? Ó, todas as evidências convergem para o cara e está dizendo que tudo, né? Ó, tudo está convergindo para aquela pessoa. A gente vai ter... Pô, que ridículo, né, cara? Você não acredita que você falou isso, não? Falei, cara. Tudo converge para uma pessoa, né? Tudo está apontando para uma pessoa. E é a mesma ideia que eu estou falando para vocês. Os raios paralelos, eles convergem, né? Ó, a gente vai ter uma convergência para um ponto. E daqui a pouco a gente vai ver que esse ponto aí vai ser o foco da lente. Isso a gente vai ver na nossa próxima aula, tá? Na lente divergente, ai, não acredito, cara, que professor leseira é esse, né? Fala um bocado de besteira, meu Deus. Que droga, cara. Mas deixa aí, ó, dá um créditozinho pra mim aí, aceita? Tá? Isso aí eu falo para ajudá-los, tá bom? E se você desenhar aqui um raio de luz, por exemplo, paralelo ao eixo, esse raio de luz ele vai espalhar a luz, né? É um feixe que a gente vai chamar de feixe do tipo divergente, ele espalha a luz, ó, né? E daqui a pouquinho a gente vai ver que se você prolongar esse feixe, ele vai passar aqui pelo foco. Meu desenho ficou ridículo, né? Mas dá para você entender. Então, convergente, a gente vai ter uma convergência aqui para o foco, tá? Só dar uma melhorada aqui nesse meu desenho. Acho que eu fiz foi piorar, mas tudo bem. E na divergente, você traça um raio paralelo, ele vai espalhar a luz, né? Que nem eu desenho ali para vocês. Então, convergente, a gente vai ter uma convergência para o foco. Divergente, a gente vai ter um espalhamento ali dos raios de luz, tá ok? Continue então acompanhando nossas aulas aí de lentes para a gente poder ficar tranquilo, ok? Vamos lá então, manda brasa, ok? Vamos lá.